Abençoe, que a palavra do Senhor fale ao nosso coração nessa noite. Boa noite, irmãos. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu confesso que pregar para a igreja, sem saber que a igreja está aqui presencialmente, eu me sinto como Abraão, né? Deus dando a promessa para Abraão, sem enxergar a sua geração, mas crendo que o povo estava lá. A gente não está vendo vocês aqui, mas a gente sabe que vocês estão aí. Isso é uma bênção para nós. Graças a Deus, tudo indica que esse será o nosso último sermão, sem que vocês possam ter a oportunidade de praticar, de estar aqui no culto conosco, adorando ao nosso Deus. Sem muitas delongas, vamos para a palavra de Deus. Já deixa sua Bíblia aí aberta no Salmo de número 146. Salmo de número 146. Deus falou muito ao meu coração nesse salmo. Semana passada eu trouxe ele na nossa liturgia e hoje Deus quer falar conosco através deste salmo. Salmo de número 146 é o que o Senhor tem para nós nessa noite. Vamos orar, irmãos? Feche os seus olhos aí na sua casa. Clame a Deus mais uma vez para que possa falar com o seu coração. Mas agradeça a Ele também, porque a palavra dele está em português. Ele pode falar com você e Ele fala com você de forma que você entende. Ele fala a sua língua e isso é uma bênção para nós. Deus, muito obrigado por essa noite. Obrigado pela sua palavra. Obrigado, Pai, no nome de Jesus, porque o Senhor fala conosco, o Senhor fala na nossa própria língua. Deus, nós te agradecemos por isso e clamamos ao Senhor que a tua palavra nessa noite possa nos consolar, nos trazer o ânimo que nós precisamos para passar esse restinho que tem aí, que nós cremos da pandemia, para possamos, ó Deus, chegar no final e dar glórias a Deus do Senhor, porque nós já sabemos que a vitória já é nossa, mas nós estamos aqui ainda na prova e nós queremos ser aprovados no final das contas. Então, nos abençoe, nos console, nós precisamos deste consolo do Senhor. No nome de Jesus, amém. Irmãos, vamos ler então a palavra do Senhor no Salmo 146. Me acompanhe aí a leitura. Diz assim a palavra de Deus: Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos dos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, nós não sabemos exatamente quem escreveu esse Salmo de número 146. Alguns atribuem a Davi, outros não atribuem a ele. Mas, enfim, o salmista quer nos ensinar algo muito interessante para a minha vida, para a sua vida, para o nosso coração, que é o seguinte: nós fomos feitos para adorar a Deus. Isso está claro, porque o salmista começa com aleluia no início e termina com aleluia. Ele quer dizer para o seu leitor, ele quer dizer para a pessoa que fosse escutar o salmo cantado, de que a nossa vida de fato foi criada para ser uma adoração a Deus, para exaltar a Deus, para glorificar a Deus. E isso é importante nós pensarmos aqui também, porque o salmista, ele não deixa passar o seguinte: mesmo ele sabendo que a nossa vida é para adorar a Deus, ele sabe que é difícil
começar adorando a Deus e chegar até o final adorando a Deus. Ele sabe disso, ele sabe que tem dificuldades, ele sabe que a dificuldade da vida, o mundo do qual nós vivemos, a sociedade, o nosso pecado, nos atrapalha a viver uma vida que vá de fato ter a mesma, vamos dizer assim, o mesmo ritmo de adoração de início ao fim. Mas o salmista está nos dizendo, importa começar adorando a Deus, e importa terminar adorando a Deus. Não importa o ritmo que isso vai acontecer durante a vida que Deus te der aqui na terra. Não importa o ritmo que isso vai acontecer enquanto você estiver aqui. É de fato, irmãos, que a nossa geração não há quem não lamente. Nós vivemos tempos tão difíceis. Todos nós lamentamos, todos nós estamos angustiados, todos nós estamos de alguma forma nos sentindo enfraquecidos. É uma doença que chegou esmagadora, que você ficou sabendo o diagnóstico, ou a suspeita de uma doença, que você ainda não sabe, aquilo tira o seu sono, não sabe se é câncer, se não é câncer, se é Covid, se não é Covid. O que é que está acontecendo com o seu corpo? Você não sabe exatamente o que está acontecendo. Mas também pode ser um casamento que está desmoronando. Talvez você já não sabe mais o que você vai fazer. Você sabe que tem que adorar a Deus, mas você está no percurso da sua vida. Você está vivendo. Mas o seu casamento parece desmoronar. A sua família parece desmoronar. O seu filho se desvia. O seu filho não está interessado nas coisas de Deus. A sua esposa não está interessada nas coisas de Deus. O que fazer? Quando não falar que, por causa de tantas notícias ruins, a depressão bate na porta e diz, estou entrando. Devagarzinho, mas eu estou entrando. E o seu emocional se esgota. A sensação que eu quero descrever nessa noite para os irmãos é que parece que nós estamos no oceano e existe uma tempestade muito grande, do qual nos joga para lá, para cá, e nós estamos num barquinho pequenininho, sendo jogados para lá e para cá, e ao olhar para esse mar, para essa agitação toda, você olha para suas próprias mãos e enxerga um pequeno remo que, ao olhar pela fúria e pelo tamanho do oceano, parece insignificante. Você olha para a sua vida e parece que a sua oração não tem resultado. Você olha para as suas mãos, parece que tudo que você quiser fazer não importa, porque é irrelevante. É como um reminho na mão de um oceano bravo, de um mar embravecido. Parece que a impotência, a insignificância começa a tomar conta do seu coração. E você parece se encontrar em um único caminho. Um caminho de se deixar afogar. De se deixar levar. Você não tem mais o que fazer. Eu sei que eu deveria começar adorando a Deus. Eu sei que a minha vida deve terminar glorificando a Deus. Mas nesse meio termo aqui, eu estou me entregando para me afogar neste mar. Porque eu não estou aguentando mais. Chega! Não aguento mais. Talvez seja você, meu querido. Talvez seja você, adolescente, jovem, pai de família, idoso. Talvez seja você que nem é crente, não crê em Jesus Cristo e está nos ouvindo nessa noite. Talvez você se sinta desta maneira. Você está a ponto de entregar ao afogamento. Você está a ponto a se entregar de fato à deriva e nada mais vai te importar. Mas esse salmista aqui do Salmo de número 146, ele tem 4 Cs para nos orientar, para nos ajudar, para nos aconselhar e para nos dar uma certeza da qual nós precisamos nesse tempo que nós temos vivido. Você precisa entender esse salmo aqui, querido.
Você precisa entender esse salmo aqui, para que mais uma vez você tome mais um fôlego, para que você mesmo com um remo pequenininho na mão, você acredite. Mesmo que ao olhar ao seu redor a terra firme pareça tão distante de ser alcançada. Mesmo que você já tenha tomado a decisão de afogar-se. Creia nessa noite que essa palavra é para o seu coração. O salmista quer nos ensinar 3 princípios, 3 6, que eu quero trabalhar com você nessa noite. A primeira coisa que eu gostaria de observar com os irmãos nessa noite está no versículo de número 1. Olha comigo na sua Bíblia, que diz assim: Aleluia, louva, ó minha alma, ao Senhor. O salmista está olhando para si, está fazendo um chamado pessoal. Em primeiro lugar, ele começa sabendo que tem que adorar a Deus, mas ele faz um chamado pessoal, ele faz uma cobrança pessoal. Ele está dizendo: louva, ó minha alma, ao Senhor. Vamos caminhar mais um pouquinho. Vamos, vale a pena. O salmista entendeu de forma tão plena que a sua vida é para ser vivida para adoração a Deus, que o Deus que salvou a ele, que essa adoração que nós vivemos hoje, ela vai ser plena na eternidade. O que nós vivemos agora em adoração, isso vai refletir na eternidade. Ele está dizendo: louva minha alma mais um pouco, louva minha alma mais um momento. Não desista, meu querido, cobre ânimo. A palavra dessa noite é cobre ânimo. O salmista cobrou ânimo: louve, ó minha alma, ao Senhor. O salmista entendeu que a sua adoração não era para qualquer divindade. Olha a palavra Senhor aí, está em letra maiúscula, se você estiver usando a versão ARA. Quando o Senhor aparece com a letra maiúscula, quer dizer que é o Deus do pacto, é o Deus da aliança, é o Deus que promete e não falha. É esse Deus que você está adorando. É esse Deus que você serve em meio ao mar agitado, com uma pazinha na mão, aonde você não enxerga a terra firme. É esse Deus que você deve cobrar ânimo. Louve, ó minha alma, ao Deus do pacto, ao Deus que é fiel, ao Deus que é justo, ao Deus que socorre, ao Deus que, se eu estiver afundando, Ele anda sobre as águas como Cristo fez. Toma-me pela mão e me levanta de novo. Esse é o Deus que você serve, cobre ânimo. O salmista disse: louve, ó minha alma, ao Senhor. O salmista entende que os problemas fazem parte dessa vida, mas ele entende também que as dificuldades que vêm na nossa vida, também é para adoração a Deus. Também deve gerar em nós adoração a Deus. Pregue para si mesmo. O salmista, que seja Davi, que seja qualquer outro, mas é o Espírito de Deus que é o autor primário desse texto, e ele está dizendo para nós: cobre ânimo, não desista, não se afogue. Deus é o Deus da aliança, Deus é o Deus que não falha, Deus é o Deus que promete e que cumpre. Pregue para si mesmo. O salmista está nos dizendo um princípio muito importante: pregue para si mesmo. Você tem ouvido palavras tão profundas nessa igreja. Deus tem usado tantos homens de Deus para pregar, para trazer a palavra dele. Mas o Espírito Santo está dizendo: se você, querido, não pregar para si mesmo, não pregar o evangelho para o seu coração, para a sua vida, se você não enxergar o evangelho para a vida pessoal sua, não está valendo de nada o que você está ouvindo. Lembrar da palavra de Deus, pregar a palavra de Deus para si mesmo, é para tempos difíceis. Cobre ânimo. Pregue para si mesmo: louve, ó minha alma, ao Senhor. O Senhor é o Deus do pacto, é o Senhor da aliança, é aquele que tirou o povo do Egito, com mão poderosa abriu o mar vermelho, que alimentou o povo,
em pleno deserto, que enviou as cordonizas, enviou o pão que desceu do céu, que deu água de beber para milhões e milhões de pessoas, não há de te salvar, não há de te socorrer, igreja. Cobre ânimo. Os irmãos sabem, para ilustrar, os irmãos sabem que eu comecei a andar de bicicleta. Semana passada, eu fiz um pedal além do meu limite. E ao voltar para casa, eu sabia que tinha mais 4 morros para subir, com o sol de meio-dia nas minhas costas. E eu estava subindo o primeiro morro dos 4. E a única coisa que eu pensava é o seguinte: vamos, Pedro, termina esse morro aí, tem mais 3. Vamos, Pedro, bebe mais um pouquinho de água, você vai chegar lá. Vamos, Pedro. Vamos, Pedro. Você consegue, Pedro? Vamos lá, Pedro. E eu consegui subir só o primeiro, irmãos. Os outros 3 lá falhou, tive que empurrar a bicicleta. Mas na nossa caminhada, o Senhor nos ajuda. O Senhor nos capacita. Na nossa caminhada, nós devemos cobrar ânimo. Não, olha para você ver. Não porque nós temos força. Pedro, cobre ânimo, porque você vai falhar. Você certamente vai falhar. Por isso que essa teologia de coach não funciona, querido. Porque ele está dizendo que a força está dentro de você, que as coisas dependem de você. É você que tem que decidir, é você que tem que fazer. Não cobre ânimo por causa do Senhor. A maior motivação, e vamos dizer assim, a energia que você precisa é o próprio Senhor. Talvez se eu tivesse, vamos Pedro, sobe aqui para a glória de Deus, eu teria subido os 4 montes para a glória de Deus. Mas eu fixei na minha própria força e falhei. Não olhe para si mesmo, querido. Olhe para o Senhor. Louva, ó minha alma, ao Senhor. Cobre ânimo. É tempo de cobrar ânimo. Olhe comigo também. Versículo de número 2, o salmista nos ensina um segundo C. O primeiro C é um chamado pessoal. Chame a si mesmo. Louva a minha alma. Vamos lá. Eu mesmo tenho que louvar porque o Senhor é fiel. Ninguém mais tem que louvar para mim. Ninguém tem que orar mais por mim. Eu vou orar. Eu vou orar. Eu que vou, porque o Senhor é fiel. Porque o Senhor vai me dar força. O Senhor vai me dar ânimo. Mas o versículo de número 2 nos ensina que o salmista agora, ele faz um compromisso com o Deus do pacto. Se primeiro o Deus do pacto fez o compromisso com ele agora assume esse compromisso para si. Versículo de número 2, ele diz: louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. É um compromisso que rege a vida do salmista. Ele está dizendo: olha, eu sei que eu estou passando por momentos difíceis, eu sei que a adoração é do início ao fim, agora eu vou me comprometer com isso. Seja dias felizes, seja dias bons, seja dias ruins, seja o que for, eu estou grudado com o Senhor. Eu vou fazer esse compromisso. Olha o que Jó disse, quando ele recebeu a notícia de que todos os seus bens haviam sido furtados. Olha o que Jó disse, quando 10 filhos seus, 7 homens e 3 meninas, haviam morrido. Olha o que ele disse, quando ele soube as notícias. Jó capítulo 1, versículo 20 e 21, diz o seguinte, me acompanhe. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, lançou-a em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. É um compromisso, querido. É um compromisso assumido, que se nós temos ou se nós não temos, se nos falta ou se nós temos abundância, é ao Senhor que nós adoramos, em todo e qualquer tempo, seja a pior das notícias, tenha um compromisso de permanecer adorando a Deus.
Sadraque, Mesaque e Abednego, o rei, o imperador da sua época, coloca todo mundo para adorar aquela imagem de escultura, de ouro, e aqueles 3 se negam a adorar, e então eles são chamados diante do imperador, do quem mandava, e diz assim: adore agora ou vocês serão lançados na fornalha. Ele disse assim: não adoraremos, se o Senhor quiser nos livre, mas se não quiser nós morreremos adorando nosso Deus. Está lá em Daniel no capítulo 3, você pode ler do versículo 13 em diante, isso aqui que eu estou falando para você. A adoração a Deus não tem a ver somente com momentos bons. Quando você acaba de fazer uma compra e enche os celeiros da sua casa e diz: glória a Deus que o Senhor tem enchido de fartura a minha casa. Mas é glória a Deus quando falta a carne. Adoração a Deus, irmãos. E o salmista sabe disso. Por isso ele cobra ânimo. Louva a minha alma. Mas ele também faz um compromisso. Eu vou adorar a Deus em todo e qualquer tempo. Durante toda a minha vida, eu vou adorar a Deus. É verdade que todos nós fazemos planos. Todos nós projetamos. Talvez se eu te perguntar, te parar semana que vem aqui presencialmente, e eu te perguntar quais são os seus planos daqui 5 anos, você vai me falar: entrar numa faculdade, terminar a faculdade, arrumar um bom emprego. Mas tenha lá dentro dos seus planos, na sua planilha de Excel, na sua planilha no Word, na tabela da sua geladeira, na tabela do seu escritório, tenha lá: adorar a Deus em todo e qualquer tempo. Coloque isso no seu planejamento, coloque isso na sua vida, coloque isso em prática todos os dias da sua vida, que isso seja a prioridade da sua vida, que se daqui 5 anos você não terminou a faculdade, adore a Deus. Se daqui a 5 anos você não tem o emprego que você tem, você estará adorando a Deus. Deixe Deus fazer parte dos seus planos futuros. Durante toda a minha vida, eu vou louvar o Senhor. Durante toda vez que eu existi, tudo que eu existi, tudo que, enquanto eu respirar aqui, eu vou servir ao Senhor. Porque afinal de contas, irmãos, na eternidade não haverá dificuldade. Nós adoraremos a Deus de forma integral, de forma plena. Não haverá dificuldades. Mas enquanto vivermos aqui é um compromisso de dizer a Deus em todo e qualquer tempo: eu estou contigo, Deus. Eu sei que se eu me afundar como Pedro se afundou, o Senhor me tomará pela mão. Eu creio nisso. Ainda que eu não veja as margens da praia, de terra firme, eu creio que o Senhor vai me tirar dessa tempestade. Eu creio, porque o Senhor é um Deus fiel. Queridos, diante da esperança da ressurreição que nós aprendemos, que foi pregado na semana passada, diante também do raio-x que Deus deu da história, pregada na semana passada, na verdade, a ressurreição foi na semana retrasada, mas diante do raio-x que Deus deu para nós, na palavra dele aqui no culto online, nos resta cobrar ânimo, fazer um compromisso de perseverar em adoração. Nós temos a esperança da ressurreição. Nós temos um raio-x da história. Nós sabemos das pestes, nós sabemos dos enganos, nós sabemos das guerras, nós sabemos da morte, nós sabemos de tudo isso porque Jesus revelou. Agora cobre ânimo, nos resta cobrar ânimo, reafirmar o nosso compromisso com Deus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Olhe comigo agora, versículo de número 3 e de número 4 diz assim: não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. O salmista, além de cobrar ânimo, o salmista ainda de reafirmar ou afirmar um compromisso de adoração a Deus, agora ele faz um conselho pessoal. Ele olha e diz assim: não confie
nos homens. Não confie em governos. Não confie nos filhos dos homens, porque deles não há salvação. Ele está dizendo assim: agora tire os seus olhos, a sua esperança, dos meios que Deus usa para governar o mundo, e coloque a sua esperança, coloque a sua vida em Deus. Imagine o povo de Israel, por exemplo, que tinha Deus como seu Senhor, que governava diretamente, e eles olhavam para as gerações, eles olhavam para outras nações, e então eles desejavam um príncipe em cima deles, desejaram um rei em cima deles, isso foi desagradável ao Senhor. Imagina, agora olhando para a história, do quantos reis foram infiéis, o quantos reis não governaram bem Israel. O salmista aprendeu com a história, o salmista aprendeu com a história de que não podemos confiar nos homens. Alguns homens podem até governar bem, mas outros governam mal, mas de certa forma nossos olhos devem estar fixos somente no Senhor. O salmista nos deixa um conselho pessoal, como quem já aprendeu com o passado, como quem já aprendeu com as falhas do seu povo, com quem já aprendeu com as falhas da sua nação, querido. E ele diz: não confie, ele deixa um conselho. Esse é o terceiro C. Se o primeiro é fazer um chamado, o segundo é fazer um compromisso, o terceiro é confiar somente no Senhor. Não confie em príncipes, não confie em governos. Quando se coloca a esperança nos homens, a esperança termina nessa vida. Por isso que o versículo de número 5 diz: sai o espírito, e eles tornam ao pó. O salmista está fazendo uma contraposição. Enquanto a nossa adoração fiel a Deus, ela perpetua na eternidade, os que confiam nos homens permanecem somente aqui, porque ao morrer os seus desígnios desaparecem. Ele está dizendo: não confie neles, não confie. Jeremias 17, versículo 5, versículo 6 nos diz o seguinte: assim diz o Senhor, maldita o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamargueira no deserto, e não verá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Só existe morte para quem confia nos homens. Maldito é aquele que confia nos homens. O salmista está dizendo: cobre ânimo, faça um compromisso e tire de uma vez por todas os olhos dos homens e ponha ele em Deus. Fixe os seus olhos em Deus. Não confie nos príncipes, não confie nos filhos dos homens, não confie, querido, por mais que você admire, por mais que você tenha uma admiração grande, ainda que seja um pastor, não confie, confie somente no Senhor, porque o pastor pode falhar, o conselho pode falhar, o governo pode falhar, se é de direita, se é de esquerda, vai falhar. Maldito será se continuar confiando no homem. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Os versículos de número 5 e de número 6 nos ensina o 4C que o salmista nos ensina nessa noite. Diz assim a palavra de Deus: bem-aventurado, versículo 5, versículo 6. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra e o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. O salmista realmente acreditava que o Senhor cumpria as suas promessas. Se nós acreditamos, queridos, verdadeiramente, isso precisa passar para a nossa convicção. Por isso, o salmista nos ensina uma certeza pessoal. Ele sabe que ao cobrar o seu ânimo, ao fazer um compromisso,
a confiar somente no Senhor e não nos homens, ele tem a certeza de que bem-aventurado é aquele que o auxílio é o próprio Deus. E então ele tem uma certeza pessoal dentro dele. Devemos esperar na providência de Deus. Devemos esperar tudo nessa vida que venha de Deus, da graça de Deus. Devemos confiar mais e aprendermos a descansarmos mais, que o nosso Deus é um Deus da provisão. Deus proverá, é isso que ele está dizendo. Deus é o nosso auxílio. Ele está dizendo, o Deus da aliança é o Deus provedor. É aquele que supre todas as suas necessidades. É aquele que te desampara na sua angústia. É aquele que te desampara diante das notícias ruins, de uma família desmoronada, diante de notícias tão catastróficas que nós temos vivido, de um mar tão agitado, como temos observado. O Senhor, felizes são aqueles, ou bem-aventurados são aqueles, cujo Deus de Jacó é o seu auxílio, cuja sua esperança está no seu Deus. É isso que nós devemos aprender, queridos. Deus usa os meios, é verdade. Deus usa os governos. Nós temos prefeitos, nós temos vereadores, nós temos governadores, senadores, nós temos presidente, é verdade. Nós temos que respeitá-los, nós temos que orar por eles, nós temos sim que ajudá-los ou auxiliá-los, sim. Mas Deus está nos ensinando nessa noite que nós não devemos confiar nos meios pelo qual Deus usa, mas nós devemos confiar somente em Deus. É nele, Ele é que é a nossa rocha, Ele é que é o nosso fundamento, como nós ouvimos. É Ele, é a nossa prioridade. Bem-aventurado aquele que vive o Salmo de número 121. Elevo meus olhos ao monte, de onde me virá um socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Bem-aventurado, feliz é você, irmão, irmã. Bem-aventurado é você, igreja, que confia no Senhor, que tem a certeza que Deus jamais vai nos desamparar. Essa palavra é para esse tempo que nós temos vivido. E aí nos surge uma pergunta, por que nós devemos cobrar ânimo? Por que nós devemos nos comprometer em adorar? Por que nós devemos seguir o conselho de não confiar em homens? Porque nós precisamos desenvolver então a certeza de nossas vidas. Eu quero te dizer por quê. A Bíblia nos orienta a não confiar nos príncipes e nos homens, porque eles são pecadores. Mas há 2021 anos atrás, veio um filho do homem perfeito. Há 2021 anos atrás, o Deus perfeito se encarnou e se fez homem. Se bem-aventurado é aquele que confia no Deus de Jacó, se nós temos a representação perfeita agora da humanidade nesse Deus encarnado, é Jesus que nos faz bem-aventurados. Nós temos a junção da humanidade e a junção da divindade, e é por isso que nós agora podemos ser bem-aventurados. É por isso que agora nós podemos ser chamados justos, mesmo sendo filho dos homens. Porque uma porta foi nos aberta, um caminho foi escancarado para nós. Porque o Deus Todo-Poderoso se fez carne. Nos versículos 7, 8 e 9 vai nos dizer: Ele que faz justiça aos oprimidos, dá pão ao que tem fome, liberta os encarcerados. Senão quem? O Senhor Jesus, que abre os olhos daqueles que estavam cegos, que deu pão de vida eterna àqueles que tinham fome de salvação, que saciou a pobreza espiritual das pessoas, que libertou os oprimidos, os encarcerados, senão Jesus de Nazaré. No final das contas, louva, ó minha alma, ao Senhor, porque Cristo morreu por mim.
e a vitória é garantida. Louve a minha alma ao Senhor, porque o Deus Todo-Poderoso se fez carne, o Rei dos Reis. Agora eu tenho um homem perfeito que é rei, que pode me governar. Agora eu tenho um Deus perfeito que pode me governar. É Jesus. Reanime o seu compromisso com o Senhor, com a adoração ao Senhor. Porque no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Porque Ele venceu o mundo. Você pode ter a certeza, meu querido. Pode ter a certeza que vale a pena começar adorando a Deus, passar uns perrengues adorando a Deus e terminar a vida adorando a Deus. Você pode ter a certeza disso. Por isso, deixe os pecadores os seus pecados e fuja para esse homem perfeito que é Jesus. Deixe os pecadores os seus pecados e fuja para esse Deus que é perfeito, que é o nosso auxílio, que é o próprio Cristo. Por isso os crentes podem se alegrar nele. Por isso você pode ser fortalecido, ó fraco. Se fortaleça em Cristo Jesus. Se Pedro tivesse olhado para Jesus, quando ele saiu daquele barco, daquele mar enfurecido, se não tivesse dado atenção às ondas, às circunstâncias, eu tenho certeza, o salmista tem a certeza de que ele caminharia até o final. Mas nós olhamos, queridos, nós olhamos as tempestades, nós olhamos as ondas, e mesmo que você tenha jogado a sua pazinha para o lado, o seu remo de lado, mesmo que você já tenha se entregado para se afogar, porque você está esgotado, eu quero dizer nessa noite, se fortaleça nessas palavras. Queridos, eu quero deixar 4 aplicações para o seu coração, o porquê que nós devemos perseverar na oração, na adoração. Por que nós devemos perseverar na adoração? A primeira aplicação, cobre ânimo, porque ele providencia justiça e o que é essencial para a sua vida. Olhe comigo no versículo de número 7. Ele é o Senhor que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. Seja problemas governamentais, seja opressão, seja o que for, seja opressão espiritual, é Ele que providencia a justiça. Seja o que for essencial para a sua vida, eu não tenho o que comer, o que beber, o que vestir. O versículo de número 7, é Ele que dá pão ao que tem fome, por isso cobre ânimo. A segunda aplicação, faça o compromisso, porque no versículo 7 ao versículo 9, ele está nos dizendo que Ele é a própria fonte de salvação para aquilo que tem nos esgotado espiritualmente e fisicamente. É Ele que liberta o oprimido, é Ele que abre os olhos dos cegos, é Ele que levanta os abatidos, é Ele que ama os justos, é Ele que guarda o peregrino, que ampara o órfão e a viúva. É Ele. Ele é a própria fonte daquilo que tem nos desgastado. Ele é a própria fonte de salvação daquilo que tem nos esgotado, queridos. Você pode cobrar ânimo, você pode fazer o compromisso. Mas você também, como terceira aplicação, você pode seguir o conselho do salmista de não confiar nos homens e nos príncipes, porque o versículo de número 10 nos diz: reina o Senhor para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. O salmista quer que você entenda que você deve adorar enquanto você viver, mas que o Senhor reina antes mesmo de você existir. O Senhor reina antes mesmo de você existir. Confie no Senhor, siga o conselho do salmista, porque o Senhor reina para sempre. Ele tem um mandato de mais de 4 anos. Ele tem um mandato mais de 10 anos. Ele tem um mandato mais do que 15 anos. Ele tem um mandato mais do que 25 anos. Ele reina de geração a geração.
Cobre ânimo, faça um compromisso, siga o conselho de confiar no Senhor. Mas pastor, e o quarto e última aplicação, que é a certeza pessoal? Eu quero dizer o seguinte, agora sobre a certeza pessoal. Olhe para mim aí na sua telinha. Para de mexer aí que você estiver mexendo, presta atenção no que eu vou falar agora. Experimente você mesmo, se o salmista não tinha razão. A quarta e última aplicação é, experimente você mesmo, se o Senhor não é o auxílio. Experimente você mesmo, se não vale a pena confiar no Senhor. Experimente você mesmo. Não, a gente tem que adorar a Deus, se alegrar por aquilo que Deus está fazendo na vida do irmão, mas Deus quer fazer na sua vida. É você, uma certeza pessoal. Aplique isso na sua vida. Eu quero ter essa certeza, essa experiência de que o Senhor está cuidando de mim verdadeiramente. Aplique isso na sua vida, querido. Não viva de certezas de outras pessoas. A salvação individual, o socorro, Deus pode socorrer coletivamente, mas Deus quer socorrer a sua vida também individualmente. Tenha certeza pessoal, você mesmo. Experimente você mesmo. Amém? Que Deus possa continuar falando ao seu coração. E toda vez que você pensar em afundar, toda vez que você pensar em se entregar, toda vez que você pensar em descer da bicicleta no morro, lembre-se, o Senhor é o Deus do pacto. O Senhor é o Deus da aliança, Ele se fez carne, Ele é o homem perfeito, o Deus perfeito. Nele eu tenho a plenitude de todas as coisas, é nele que eu tenho a vitória, por isso eu vou continuar. Louva minha alma ao Senhor, louvarei o Senhor todos os dias da minha vida, dia bom, dia ruim. Eu não vou confiar em príncipes, eu não vou confiar no filho dos homens, vou confiar somente no Senhor, porque eu tenho certeza pessoal de que o Senhor é o meu auxílio. Glória a Deus por isso, meu querido. Glória a Deus por isso. Feche os seus olhos aí, eu já quero chamar o pessoal do louvor, nós vamos cantar mais uma música. O versículo de número 5 diz assim, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. Está dizendo assim, feliz é aquele que tem o Deus de Jacó. Então feliz é aquele que tem Jesus Cristo. Por isso nessa noite, se você ainda não tem Jesus, entregue a sua vida para Jesus, confesse seus pecados a Jesus, confesse o seu pecado, entregue a sua vida para Ele, que você será bem-aventurado. Por isso nós vamos cantar nessa noite, sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus. Cante isso de todo o coração, cante isso, meu querido. Vamos orar, depois da oração eu vou impletar a bênção, então fique atento aí. Meu Deus, meu Pai, nós te louvamos, te agradecemos por toda a graça que o Senhor tem derramado. Nós não merecíamos nem sequer conhecer o Senhor, e o Senhor tem nos consolado nas nossas tribulações. Que privilégio que nós temos. Privilégio que nós temos, ó Deus, de nem sequer conhecer o Senhor, e o Senhor tem feito promessas tão profundas de estar aos nossos lados, de cuidar de nós, de ser o nosso amparo. Deus, nós temos certeza, e nós queremos ter mais certeza, todos os dias da nossa vida, de que o Senhor é o nosso auxílio. O Senhor governa de geração em geração, nós te louvamos por isso. Por isso nós dizemos às nossas almas individualmente nessa noite, ó Pedro, louve ao Senhor. Ó alma, louve ao Senhor. Louve ao Deus do pacto, louve ao Deus que reina eternamente, louve ao Deus que sabe todas as coisas, o Deus onipotente, onisciente, onipresente, o Deus que tem a história nas suas mãos, que nada escapa. Louve a minha alma, o Deus soberano, louve a minha alma, o pastor da minha alma, louve a minha alma. No nome de Jesus que nós oramos. E te agradecemos, meu Pai, pelo consolo que vem do alto nos nossos corações. Aleluia. Que o amor de Deus Pai, que a graça
do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a consolação do Espírito Santo esteja agora, amanhã, até a nossa vida acabar aqui nessa terra, para louvor e glória do Teu nome. Amém, Senhor.